Meus pais gastaram meu fundo universitário no casamento do meu irmão, então eu consegui uma bolsa que eles não podiam tocar. Eu sou Emma Wilson, tenho 22 anos hoje e estou sentada no meu dormitório na Universidade Johns Hopkins, onde estou concluindo meu curso de engenharia biomédica com uma bolsa integral que cobre tudo, desde a mensalidade até os livros didáticos, além de um auxílio mensal. 4 anos atrás eu jamais imaginaria estar aqui, especialmente depois daquela tarde devastadora em que descobri que meu fundo universitário havia sido esvaziado para pagar pelo casamento extravagante do meu irmão. Ainda lembro de como minhas mãos tremiam enquanto eu segurava os extratos bancários, vendo anos de promessas dos meus pais evaporarem num instante. Crescendo, Tyler e eu sempre fomos próximos, apesar da diferença de 4 anos entre nós. Ele me deixava andar com seus amigos quando outros garotos achariam a irmã mais nova irritante, e me defendia quando as crianças da escola eram cruéis. Mas nossos pais sempre deixaram claro quem era a estrela da família. Tyler era o filho de ouro, aquele cujos jogos de futebol jamais eram perdidos, cujos boletins medianos eram celebrados com jantares fora, enquanto minhas notas perfeitas recebiam apenas um aceno distraído e é o que esperamos de você, Emma. Eu achava que meus resultados acadêmicos acabariam conquistando o respeito e o apoio deles. Acreditei quando disseram que estavam guardando dinheiro para minha educação, quando deram o nome de fundo para o futuro da Emma, e faziam toda uma encenação ao depositar dinheiro no meu aniversário. Confiei quando diziam que meu futuro estava garantido. Eu não fazia ideia de que eles viam aquele dinheiro como algo deles, para ser realocado sempre que algo mais importante surgisse, e aos olhos deles, o casamento de Tyler era infinitamente mais importante que a minha educação. Eles achavam que sem o apoio financeiro deles, eu não teria escolha a não ser me contentar com menos. Talvez um community college ou uma faculdade estadual se eu tivesse sorte. Achavam que eu dependeria deles para sempre, grata por qualquer migalha de apoio que decidissem me dar. Eles estavam errados. Muito errados. Esta é a história de como tive meu futuro roubado, e de como construí um tão brilhante que eles não puderam mais ignorar, embora tenham tentado se apropriar do mérito no fim. Cresci num bairro de classe média nos subúrbios da Pensilvânia, numa casa de 4 quartos com um quintal grande e um balanço de pneu que meu pai pendurou para Tyler quando ele tinha 6 anos. Nossa família parecia perfeita por fora. Pai trabalhador que gerenciava uma agência bancária regional, mãe que trabalhava meio período como auxiliar de dentista, irmão mais velho atlético e filha estudiosa mais nova. Mas dentro daquelas paredes a dinâmica era evidente desde minhas primeiras memórias. Tyler era o miniatura do meu pai, seu menino de ouro, o filho que levaria adiante o sobrenome Wilson e o deixaria orgulhoso. Eu era o pensamento tardio, a filha que eles não tinham planejado, mas acabaram tendo. As manhãs de sábado eram reservadas para as pescarias ou treinos de beisebol entre meu pai e Tyler, enquanto eu ficava em casa com minha mãe, que fazia questão de me lembrar como eu devia ser grata por ao menos ter um irmão que cuidava de mim. Na escola primária, quando Tyler tinha dificuldades com matemática e leitura, meus pais contrataram tutores e passavam horas ajudando-o com os deveres. Quando eu trazia boletins com notas máximas desde o primeiro ano, a resposta normalmente era que bom, Emma, ou é isso que garotas inteligentes fazem. Eu não queria tratamento especial, mas um pouco de reconhecimento teria sido bom. A ironia era gritante. Tyler recebia toda a atenção de aluno com dificuldades, apesar das notas medianas, enquanto eu recebia apoio quase nenhum, mesmo com excelência. No verão em que completei 10 anos, meus pais fizeram um show no jantar de aniversário ao anunciar o início do fundo para o futuro da Emma. Meu pai explicou como eles estariam economizando para minha faculdade, já que, segundo ele, garotas inteligentes como você vão para escolas caras. Foi a primeira vez que me senti verdadeiramente vista por eles. Fiquei tão tocada que comecei a adicionar meu próprio dinheiro, cheques de aniversário dos avós, os US/cifrão 5 que ganhava arrancando ervas daninhas no jardim da senhora Peterson e mais tarde, parte dos meus salários no emprego da biblioteca local. Cada vez que eu adicionava dinheiro, contava orgulhosa aos meus pais, e eles acenavam aprovando, às vezes colocando uma nota de $20 junto e dizendo: "Estamos garantindo seu futuro, Emma." Enquanto isso, as despesas de Tyler pareciam não ter limites. Quando queria ir para um acampamento de hóquei, eles davam um jeito. Quando precisou de um carro no aniversário de 16 anos, um Ford seminovo apareceu na garagem com um laço gigante. Quando suas notas na faculdade não foram boas o suficiente para manter a pequena bolsa que tinha, eles cobriram a diferença sem questionar, e eu dizia a mim mesma que minha vez chegaria um dia. Acreditava que se eu continuasse me destacando, sendo a filha perfeita, notas máximas, nenhum problema com namoros, nada de sair escondido como Tyler fazia. Eventualmente eles olhariam para mim com o mesmo orgulho que reservavam para meu irmão. Achava que meu sucesso acadêmico seria o bilhete para finalmente conquistar a atenção e aprovação total deles.
Eu não sabia, naquela época, que a definição de sucesso deles não tinha nada a ver com conquistas acadêmicas, e tudo a ver com cumprir expectativas tradicionais. E para eles, o casamento de Tyler era a realização máxima, muito mais significativa do que qualquer diploma que eu pudesse obter. No terceiro ano do ensino médio, eu estava no caminho certo para ser oradora da turma. Meu coeficiente era perfeito, eu fazia todas as matérias avançadas possíveis, e já tinha alcançado o percentil mais alto no PSAT. Meus professores começaram a me chamar para conversas particulares sobre meu futuro promissor e potencial ilimitado. Foi na aula de biologia avançada que descobri minha paixão por engenharia biomédica. Estávamos estudando regeneração celular, e algo simplesmente fez sentido para mim. Consegui me imaginar desenvolvendo novas tecnologias para ajudar as pessoas a se curarem, criando tecidos artificiais ou próteses avançadas que poderiam transformar vidas. Pela primeira vez, eu não estava estudando só para agradar os outros ou manter meu histórico impecável. Eu estava genuinamente empolgada com as possibilidades que a educação poderia me proporcionar. Passei horas pesquisando programas, montando planilhas comparando MIT, Stanford, Johns Hopkins e outras universidades de ponta. Sentava à mesa da cozinha com meu notebook, compartilhando de vez em quando descobertas fascinantes sobre pesquisas de ponta ou avanços tecnológicos com meus pais, que acenavam distraidamente antes de mudar de assunto para o novo emprego de Tyler na seguradora ou para a namorada dele, Melissa, por quem eram completamente apaixonados. Melissa vinha de uma família como aquela com a qual meus pais sonhavam se associar. O pai dela era dono de uma construtora bem-sucedida, a mãe fazia parte do conselho do hospital, e eles frequentavam o clube de campo. Quando Tyler anunciou o noivado no último ano da faculdade, meus pais ficaram eufóricos. É a melhor coisa que poderia acontecer à nossa família, disse minha mãe, enquanto meu pai dava um tapinha tão forte nas costas de Tyler que quase o derrubou. Eu fiquei feliz pelo meu irmão, de verdade. Mas não pude deixar de notar como meus pais nunca reagiam assim a nenhuma das minhas conquistas. A senhora Collins, minha orientadora, virou minha maior aliada. Ela enxergava meu potencial e me incentivava a sonhar alto, garantindo que com minhas notas e pontuações, bolsas de estudo eram totalmente possíveis. Não se limite, Emma, ela dizia. Você tem o que é preciso para ir onde quiser. Ainda assim, eu conhecia a realidade de custear uma educação de elite. Mesmo com bolsas, sempre haveria lacunas, e por isso meu fundo universitário era tão importante. Uma noite, ouvi meus pais conversando na cozinha sobre os custos do casamento. Podemos usar parte do fundo universitário da Emma, sugeriu minha mãe em tom baixo. Ela vai conseguir bolsas mesmo, e podemos repor o dinheiro antes que ela precise. A resposta do meu pai fez meu sangue gelar. Não é como se ela fosse para essas escolas chiques que vive falando. Faculdade estadual é suficiente e bem mais prática. No dia seguinte, era a Feira Regional de Ciências, onde meu projeto sobre sistemas de liberação de medicamentos direcionados estava competindo por prêmios. Ganhei o primeiro lugar, o que me qualificava para a competição estadual, uma conquista enorme que fortaleceria minhas inscrições para as universidades. Meus pais não estavam lá para ver. Tinham saído com Tyler e Melissa para visitar possíveis locais para o casamento. Quando mostrei a medalha e o certificado no jantar, minha mãe disse: "Que legal, querida", antes de engatar, animadíssima. Uma conversa sobre a linda propriedade que tinham visitado, onde Tyler e Melissa poderiam ter o casamento perfeito na primavera. Tentei várias vezes discutir meus planos universitários diretamente com eles. Preciso saber exatamente com que apoio financeiro posso contar, expliquei, da forma mais racional possível. As aplicações pedem essa informação, e preciso ser estratégica com os pedidos de ajuda financeira. Meu pai fazia um gesto com a mão como quem espanta um pensamento incômodo. Não se preocupe com isso agora. Estamos economizando há anos. Quando chegar a hora, a gente resolve. Mas, à medida que o último ano se aproximava e os planos de casamento de Tyler se tornavam cada vez mais elaborados, um nó de ansiedade crescia no meu estômago. Algo estava errado. E no fundo, eu começava a suspeitar que o futuro que meus pais haviam prometido garantir para mim já estava sendo gasto em arranjos florais e fontes de champanhe. Setembro do último ano chegou, e com ele a temporada de inscrições para a faculdade. Minha lista de universidades-alvo estava finalizada, meus ensaios sendo revisados, e tudo o que faltava era preencher as seções de informações financeiras. Eu precisava de números específicos sobre meu fundo universitário para refletir com precisão minha situação financeira nas aplicações, especialmente para bolsas baseadas em necessidade. Mãe, pai, eu realmente preciso sentar com vocês e revisar os detalhes do fundo universitário neste fim de semana, disse numa quinta-feira à noite. Meu pai mal levantou os olhos do celular. Não neste fim de semana, Emma. Temos reunião com o buffet e a banda no sábado, e domingo é a degustação do cardápio. Isso tinha virado um padrão. Cada pedido para discutir minhas finanças era recebido com uma desculpa ou adiamento ligado ao casamento. O prazo do FAFSA está chegando, insisti. Preciso de informações precisas. Minha mãe deu um tapinha na minha mão.
Só estima por enquanto, querida. A gente ajusta depois, se for preciso. No fim de outubro, eu já estava desesperada. Os prazos para a decisão antecipada estavam se aproximando, e eu ainda não tinha nenhuma informação concreta. Então, num sábado em que meus pais estavam fora, visitando o local do casamento novamente com Tyler e Melissa, decidi procurar as informações por conta própria. Não era bisbilhotar, eu racionalizei. Era o meu fundo universitário. Eu tinha o direito de saber. No escritório do meu pai, encontrei uma pasta com o nome Educação da Emma. No arquivo, meu coração disparava enquanto eu abria, esperando encontrar extratos mostrando anos de economia acumulada, talvez $80.000 ou mais, com base no que eles sempre haviam dado a entender. Em vez disso, encontrei extratos bancários mostrando um saldo que me fez afundar na cadeira de couro do meu pai em choque. A conta que supostamente guardava o meu futuro tinha um saldo de US contra barra cifrão 5.142,19. Comecei a folhear os extratos freneticamente, voltando vários meses. Em janeiro, o saldo era de US contra barra cifrão 89.154,33. Depois veio um saque de US contra barra cifrão 30.000 em fevereiro com a descrição depósito do local. Outros US contra barra cifrão 25.000 desapareceram em abril com buffet e fotógrafo. Saques menores seguiram ao longo do verão. US contra barra cifrão 8.000 para vestido de noiva, US contra barra cifrão 12.000 para pacote de lua de mel. E outras despesas relacionadas ao casamento. Meu futuro inteiro tinha sido gasto em um único dia do meu irmão. Quando meus pais chegaram em casa naquela noite, eu estava esperando na mesa da cozinha com os extratos espalhados diante de mim. O que é isso? Perguntei, com a voz estranhamente calma, apesar da tempestade dentro de mim. Minha mãe, pelo menos, teve a decência de parecer desconfortável. Meu pai, no entanto, foi direto para a defensiva. Você não tinha o direito de mexer nos nossos documentos pessoais, disse ele, o rosto ficando vermelho. Isso é invasão de privacidade. Privacidade? Esses são extratos do meu fundo universitário. O dinheiro que vocês prometeram que seria para minha educação, respondi, a voz começando a tremer. Onde ele está? O que aconteceu com os quase $90.000 que deveriam estar lá? Após um momento de silêncio tenso, minha mãe falou. Emma, você precisa entender, o casamento do Tyler é uma prioridade para toda a família. É um evento único na vida. Meu pai assentiu. Os Hamiltons são pessoas importantes na comunidade. Não podíamos deixar a filha deles se casar num lugar barato com jantar de buffet. Isso reflete em todos nós. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. E a minha educação? O meu futuro? Isso não reflete em vocês também? A expressão do meu pai endureceu. Não seja melodramática. Você pode pegar empréstimos estudantis como a maioria das pessoas, ou começar numa faculdade comunitária. O Tyler vai te ajudar quando estiver estabelecido. A forma casual com que eles descartaram anos de promessas me tirou o fôlego. O Tyler vai me ajudar? Então, além de vocês terem gasto o meu dinheiro, agora eu devo depender financeiramente do meu irmão? Minha mãe tentou segurar minha mão, que eu puxei imediatamente. Emma, por favor, tente entender. Foi uma decisão familiar. Uma decisão familiar da qual ninguém achou que eu merecia fazer parte, respondi, recolhendo os extratos. Vocês mentiram para mim por anos. Me deixaram acreditar que meu futuro estava garantido, enquanto planejavam gastá-lo o tempo todo. Meu pai se levantou, a paciência claramente esgotada. Já chega, Emma. Às vezes na vida a gente não consegue tudo o que quer. Você é inteligente o suficiente para dar um jeito. Seu irmão precisava disso mais do que você precisa de um diploma chique. Ao sair da cozinha, o peso total da traição desabou sobre mim. Eles nunca haviam visto minha educação como uma prioridade. Minhas conquistas, meus sonhos, meu futuro cuidadosamente planejado. Nada disso importava tanto quanto um único dia luxuoso para o filho favorito deles. Naquela noite, deitada na cama com as lágrimas escorrendo no travesseiro, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Eu encontraria meu próprio caminho. Nunca mais contaria com meus pais para nada. E de alguma forma eu construiria um futuro tão brilhante e bem-sucedido que eles seriam forçados a reconhecer o que haviam descartado com tanta facilidade. Os dias seguintes passaram em um turbilhão de dor e incredulidade. Chorei até não ter mais lágrimas, depois fiquei horas olhando para o teto, revivendo memórias de anos sob uma nova luz, mais dura. Cada estamos guardando para o seu futuro tinha sido uma mentira. Cada não se preocupe, nós cuidaremos disso estava vazio. O sono se tornou escasso e a comida insossa. Eu seguia os movimentos na escola, mantendo a aparência de aluna exemplar, enquanto por dentro me sentia afundando. No quarto dia após a descoberta, marquei uma conversa com a Sra. Collins. Eu precisava de orientação de alguém que realmente se importasse com meu futuro. Contei tudo a ela e ela ouviu sem me interromper, com a expressão cada vez mais preocupada. Quando terminei, ela se inclinou na cadeira e me disse algo que nunca vou esquecer. Emma, o que seus pais fizeram está errado, mas isso não precisa definir o seu futuro. Isso é um obstáculo, não o fim dos seus sonhos.
Passamos as 2 horas seguintes elaborando um plano completo. O cronograma era apertado. Muitos prazos de bolsas já tinham vencido. E as oportunidades mais prestigiadas com bolsa integral normalmente exigiam meses de preparação. Vamos ter que trabalhar o dobro agora, disse a Sra. Collins, pegando um calendário. Você vai precisar de notas perfeitas no SAT, não apenas excelentes. Seus ensaios pessoais terão que ser tão marcantes que se destaquem entre milhares. E vamos precisar encontrar atividades extracurriculares que demonstrem seu comprometimento com a engenharia biomédica. Me joguei no estudo para o SAT com uma dedicação quase obsessiva, estudando até meus olhos arderem todas as noites. Meus resultados simulados já estavam entre os percentis mais altos, mas eu precisava da perfeição. Não podia errar nenhuma única questão. Manter minha posição como oradora da turma já não era o suficiente. Eu precisava levar minhas conquistas acadêmicas a outro nível. Por meio da Sra. Collins, conheci o Dr. Patel, professor do colégio comunitário local que conduzia pesquisas sobre polímeros biodegradáveis aplicados à medicina. Me ofereci como voluntária em seu laboratório depois da escola e aos fins de semana, e conquistei uma posição de assistente de pesquisa que fortaleceu minhas candidaturas. Também comecei a fazer trabalho voluntário no hospital aos domingos, acompanhando enfermeiros e médicos em vários departamentos, ganhando experiência valiosa em saúde que sustentaria minhas aspirações em engenharia biomédica. Em casa, mantive uma fachada de resignação. Quando meus pais sugeriam opções de faculdades comunitárias ou me incentivavam a considerar universidades estaduais mais baratas, eu apenas assentia. Estou avaliando todas as opções, respondia antes de me retirar para o quarto e continuar preenchendo formulários de bolsa. Candidatei-me a 12 universidades com programas sólidos de ajuda financeira, moldando cuidadosamente cada aplicação para destacar diferentes aspectos das minhas conquistas e ambições. Escrevi e reescrevi meus ensaios pessoais dezenas de vezes, cada versão mais impactante que a anterior. Consegui cartas de recomendação brilhantes dos meus professores, do Dr. Patel e até do chefe de cirurgia do hospital, que havia ficado impressionado com minhas perguntas durante uma das sessões de acompanhamento. Tudo isso eu mantive em segredo da minha família. Eles estavam ocupados demais com os preparativos do casamento para anotar as noites em claro, os fins de semana no laboratório, o fluxo constante de correspondência oficial que eu interceptava antes que pudessem ver. De vez em quando minha mãe perguntava se eu estava avançando com meus planos de faculdade, claramente esperando que eu me conformasse com algo modesto e local. Sim, estou resolvendo as coisas, eu respondia, com a verdade parcialmente engasgada na garganta. À medida que o casamento de Tyler se aproximava, a distância emocional entre mim e meus pais só aumentava. Parei de compartilhar meus pensamentos, conquistas ou experiências diárias com eles. Eu sorria quando necessário, respondia quando perguntada e, no mais, vivia como um fantasma dentro da minha própria casa, contando os dias para escapar. A dor nunca desapareceu. Por cada dia que passava, minha determinação crescia. Cada vez que eu ouvia uma conversa sobre as flores do casamento saindo mais caras do que o esperado, ou sobre como o pacote premium do bar aberto era absolutamente necessário, eu canalizava minha raiva para mais 1 hora de estudo, mais uma aplicação para a bolsa, mais um passo em direção à independência. Meus pais haviam tirado minha segurança financeira, mas não podiam tirar minha inteligência, meu esforço, nem minha vontade de construir um futuro inteiramente com minhas próprias mãos. Os 6 meses que antecederam o casamento de Tyler e Melissa foram cheios de sessões intermináveis de planejamento, degustações, provas de roupa e discussões familiares que sempre excluíam minha opinião, mas exigiam minha presença. Emma, você vai precisar ir à prova do vestido de dama de honra neste sábado, anunciou minha mãe numa noite, sem perguntar, apenas informando. Tenho uma sessão de pesquisa com o Dr. Patel nesse dia, respondi, tentando manter a voz neutra apesar da frustração que fervia por dentro. A expressão da minha mãe endureceu. Esse é o casamento do seu irmão, Emma. O vestido precisa ser ajustado. A pesquisa pode esperar. Aguentei aquela prova de vestido e incontáveis outras atividades relacionadas ao casamento, com um sorriso falso no rosto, calculando mentalmente como cada gasto se traduzia em mensalidades perdidas. Só os vestidos das damas de honra custavam US / cifrão 420 cada, quase metade de um crédito em algumas universidades estaduais. O bolo de casamento sob medida? O equivalente a um semestre inteiro de livros. O local luxuoso, com jardins impecáveis e lustres de cristal? Isso cobriria 1 ano de moradia e alimentação. Cada vez que a cerimonialista mencionava um upgrade necessário, ou a mãe da Melissa exigia mais um capricho, ao qual meus pais prontamente concordavam, eu sentia náuseas. Numa noite, após um jantar pré-casamento particularmente extravagante, onde meus pais gastaram mais de $1.000 só em vinho, consegui ficar a sós com Tyler. Estávamos na varanda do restaurante, o ar fresco da noite um alívio após a atmosfera sufocante lá dentro. Tyler, você sabe de onde vem o dinheiro para tudo isso? Perguntei em voz baixa, observando cuidadosamente sua reação.
Ele pareceu desconfortável, evitando meu olhar. A mamãe e o papai disseram que economizaram por muito tempo para isso. Eles economizaram para minha educação, eu disse, com o gosto amargo das palavras na boca. Eles esvaziaram o meu fundo universitário para pagar o seu casamento. Quase $90.000. Sumiram. O rosto de Tyler empalideceu, mas sua resposta me decepcionou profundamente. Emma, sinto muito, mas isso é entre você e eles. Não é minha decisão de onde vem o dinheiro. Olhei para ele, esse irmão que já tinha sido meu protetor. Mas é você quem está se beneficiando disso. Essa produção toda está acontecendo porque eles te escolheram. De novo, ele passou a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado, mas não o suficiente para fazer algo. Olha, depois que a Melissa e eu nos estabilizarmos, eu te ajudo. Prometo. Tipo quando você prometeu me ajudar com aquele projeto de ciências quando eu tinha 12 anos. Ou quando disse que ia falar com o papai para eu poder usar o carro no baile da escola. Minha voz tremia com o esforço de manter o tom baixo. Suas promessas não significam muita coisa, Tyler. Ele pareceu ferido. Isso não é justo. Isso é diferente. Você tem razão. Estamos falando do meu futuro inteiro, não de um trabalho escolar. Mas você ainda está escolhendo o caminho mais fácil. Me virei para voltar ao restaurante, mas parei por um segundo. Aliás, eu não quero seu dinheiro. Não quero depender de ninguém desta família nunca mais. O dia anterior ao casamento foi o ponto de ebulição. Eu estava ajudando a montar as sacolas de boas-vindas na suíte do hotel quando minha mãe, pela 10ª vez na semana, criticou minha atitude. Emma, não entendo por que você não consegue simplesmente ficar feliz pelo seu irmão. Esse clima negativo constante está afetando todos ao redor. Algo dentro de mim quebrou. Talvez eu estivesse mais feliz se meus pais não tivessem roubado o meu futuro para pagar por arranjos de mesa e guardanapos com monograma. A suíte ficou em silêncio. Meu pai largou a sacola que segurava e se virou para mim, o rosto vermelho de raiva. Chega. Já te demos tudo, Emma. Uma casa confortável, roupas no corpo, apoio para todas essas bobagens acadêmicas. E é assim que você retribui? Minha mãe se juntou a ele, a voz tensa de emoção contida. Criamos você melhor que isso. Você devia ser grata pelo que tem, em vez de ter inveja da felicidade do seu irmão. Eu ri a um som vazio que até me surpreendeu. Grata? Pelo que exatamente? Pelas mentiras sobre o fundo para minha educação. Por sempre me fazerem sentir em segundo plano? Por roubarem meu fundo universitário sem sequer terem a decência de me contar? Meu pai apontou para a porta. Ou muda sua atitude agora ou sai. Não vamos deixar que você estrague este fim de semana com seu egoísmo. Olhei para eles, essas pessoas que deveriam me amar incondicionalmente, e tudo que vi foi irritação, como se eu fosse um incômodo por ousar expressar sentimentos legítimos. Eu estarei no casamento, disse baixinho. Vou sorrir para as fotos. Vou fazer o brinde que escrevi. Vou dançar com o padrinho que vocês me designaram. Mas não pensem nem por um segundo que isso muda alguma coisa entre nós. O dia do casamento foi uma aula de atuação emocional. Ajudei Melissa com o véu, sorri em incontáveis fotos, e fiquei obedientemente ao lado do altar enquanto, por dentro, calculava o custo de cada arranjo floral e de cada músico do quarteto de cordas. Durante a recepção, observei meus pais circulando pelo salão, deslumbrados com os elogios sobre o evento mágico que organizaram. O brinde do meu pai ao casal durou quase 10 minutos, cheio de anedotas emocionadas sobre a infância de Tyler, suas conquistas e seu futuro brilhante ao lado da bela noiva. Quando ele mencionou meus 2 filhos, mal olhou na minha direção, um reconhecimento simbólico que doeu mais do que ser completamente ignorada. O estupim veio durante a sobremesa. Eu estava na mesa ao lado quando ouvi minha mãe conversando com a tia Susan. E os planos da Emma para a faculdade? Perguntou Susan. Ela é tão inteligente. Sempre achei que fosse para uma dessas universidades prestigiadas. Minha mãe abaixou o tom, mas não o suficiente. Ela vai para a faculdade comunitária no outono. Entre nós, ela não se esforçou bastante para conseguir bolsa. Dissemos que precisava se inscrever cedo. Mas você sabe como são os adolescentes. Sempre acham que tem tempo até que de repente não tem mais. Fiquei paralisada, o garfo suspenso no ar, ouvindo minha mãe distorcer toda a realidade e me culpar pela minha situação. Naquele instante, algo se cristalizou dentro de mim. Aquilo não era mais sobre dinheiro. Era sobre uma vida inteira sendo desvalorizada, descartada, e agora deliberadamente difamada. Ao olhar ao redor daquela recepção opulenta, o gelo esculpido refletindo a luz, a torre de taças de champanhe, as lembrancinhas que custavam mais do que uma semana de supermercado, fiz uma promessa silenciosa. Eu não apenas teria sucesso apesar deles. Eu teria sucesso de forma tão inegável que eles jamais poderiam reescrever a narrativa. E eu faria isso completamente nos meus próprios termos. Janeiro trouxe uma enxurrada de respostas antecipadas. Aceites de boas universidades chegaram, mas com pacotes de ajuda financeira que mal tocavam o custo real. Parabéns pela sua aceitação na Universidade da Pensilvânia, dizia uma das cartas, me oferecendo uma bolsa anual de $12.000.
que mal arranhava os quase 60 mil por ano exigidos. Cenários semelhantes se repetiram com outras instituições. Aprovações acadêmicas acompanhadas de impossibilidades financeiras. Minha esperança cuidadosamente guardada começou a se desgastar nas bordas. Tyler e Melissa voltaram de uma lua de mel de 3 semanas pela Europa, cheios de histórias sobre cafés parisienses e cruzeiros no Mediterrâneo. Em nenhum momento Tyler mencionou sua promessa de me ajudar com a faculdade. Quando compraram uma casa nova em um bairro de alto padrão, com a ajuda generosa dos dois lados da família, como minha mãe fazia questão de contar a todos, soube com certeza que qualquer esperança de apoio era fantasia. Em fevereiro, eu quase havia me resignado à faculdade comunitária, tentando me consolar com a ideia de talvez transferir depois de 2 anos, se conseguisse economizar o suficiente trabalhando em tempo integral. Então, numa terça-feira comum, uma notificação de e-mail mudou tudo. Prezada senhorita Wilson, temos o prazer de informar que você foi selecionada como finalista para a Bolsa Hudson Trash da Universidade Johns Hopkins. Uma bolsa integral concedida a estudantes excepcionais que demonstram excelência acadêmica e necessidade financeira significativa. O e-mail continuava com um convite para um processo intensivo de entrevistas em Baltimore no fim de semana seguinte. Li e reli a mensagem pelo menos 20 vezes, com medo de que desaparecesse se eu tirasse os olhos dela. Liguei imediatamente para a Sra. Collins, que soltou um grito de alegria ao ouvir a notícia. É isso, Emma. É exatamente a oportunidade que você merece. A Bolsa Hudson é uma das mais prestigiadas bolsas integrais do país. Eles selecionam apenas cerca de 10 alunos por ano, entre milhares de candidatos. A logística foi complicada. Eu precisava chegar a Baltimore sem levantar suspeitas dos meus pais. A Sra. Collins interveio mais uma vez coordenando com meu mentor de pesquisa, o Dr. Patel, para criar uma história de cobertura sobre um programa especial de laboratório de fim de semana no colégio comunitário. Naquele fim de semana, enquanto meus pais pensavam que eu estava fazendo experimentos do outro lado da cidade, eu estava, na verdade, em Baltimore, enfrentando uma série de entrevistas rigorosas com professores, administradores e bolsistas atuais. A entrevista final foi com a doutora Eleanor Odds, presidente do comitê da bolsa. Seu processo é bastante impressionante, Emma, disse ela, folheando meu dossiê. Histórico acadêmico impecável, notas excepcionais, experiência de pesquisa relevante. Mas o que realmente se destaca é seu ensaio pessoal sobre resiliência e autossuficiência. Ela ergueu os olhos para mim. Você se importaria de me contar mais sobre as circunstâncias que moldaram sua visão sobre independência? Por um momento hesitei. Eu havia sido cuidadosa no ensaio, descrevendo minha situação de forma geral, focando na minha resposta à diversidade em vez de culpar diretamente meus pais. Mas ali, frente à chance real de transformar meus sonhos em realidade, percebi que a honestidade completa era necessária. Meus pais prometeram, durante toda a minha infância, que estavam guardando dinheiro para minha educação. Comecei, com a voz firme apesar da emoção contida. No outono passado, descobri que haviam gastado quase todo o fundo, cerca de $90 mil, no casamento do meu irmão, sem me contar. Quando os confrontei, sugeriram faculdade comunitária ou empréstimos, e insinuaram que minhas aspirações acadêmicas eram menos importantes do que a imagem social da família. A doutora Odds ouviu com atenção, a expressão reflexiva, não de pena. E como você respondeu a essa descoberta? Primeiro com mágoa e raiva, admiti, mas depois com determinação. Pesquisei todas as oportunidades de bolsas ainda disponíveis, intensifiquei meus esforços acadêmicos, consegui experiências significativas de pesquisa e desenvolvi um plano para alcançar meus objetivos por conta própria. Não estou aqui porque quero que tenham pena de mim. Estou aqui porque acredito na minha capacidade de contribuir significativamente para Johns Hopkins e eventualmente para o campo da engenharia biomédica. Ela assentiu devagar. Resiliência não é sobre nunca cair, senhorita Wilson, é sobre como se levanta depois. Obrigada por sua sinceridade. Seguiu-se a semana mais longa da minha vida, em que verifiquei meu e-mail obsessivamente entre as aulas e até tarde da noite. Então, numa tarde de sexta-feira, sentada sozinha na biblioteca da escola, o telefone tocou. Senhorita Wilson, aqui é a doutora Odds, da Johns Hopkins. É com prazer que informo que você foi contemplada com a Bolsa Hudson Trash, que cobre mensalidades, moradia, alimentação, livros e uma ajuda de custo para pesquisa durante os 4 anos de sua graduação, desde que mantém excelência acadêmica. O tempo pareceu parar enquanto eu processava aquelas palavras. Obrigada, consegui sussurrar com a visão turva pelas lágrimas. Muito obrigada por essa oportunidade. Prometo que não vão se arrepender. O comitê ficou extremamente impressionado com suas conquistas acadêmicas, continuou a doutora Odds, mas ainda mais com sua perseverança diante de obstáculos significativos. Acreditamos que você representa exatamente o tipo de estudante que essa bolsa foi criada para apoiar. Depois que desligamos, fiquei imóvel, deixando a realidade me invadir. Eu tinha conseguido. Sem o apoio dos meus pais. Sem o dinheiro que haviam prometido.
Sozinha, eu havia garantido meu futuro. Eu tinha conseguido uma bolsa integral em um dos programas de engenharia biomédica mais respeitados do país. A ironia não me escapou. Ao tentarem limitar minhas opções, meus pais acabaram me empurrando para algo muito maior do que eles jamais imaginaram. Contei apenas à Sra. Collins e ao Dr. Patel sobre a bolsa, fazendo-os prometer sigilo até que toda a papelada estivesse finalizada e irreversível. Durante semanas, carreguei esse segredo precioso comigo, protegendo de qualquer possibilidade de interferência. Em casa, continuei fingindo que pesquisava opções de faculdades comunitárias, mencionando ocasionalmente possíveis bolsas para desviar suspeitas. Meus pais, ocupados com a festa de inauguração da nova casa de Tyler e Melissa, mal registraram o que eu dizia. A confirmação final de Johns Hopkins chegou no fim de março. Um envelope grosso. Certificado oficial da bolsa, informações sobre moradia e detalhes da matrícula. Estava tudo pronto. Ninguém poderia tirar isso de mim agora. Era a hora de revelar meu sucesso para a família que havia me subestimado tão completamente. Escolhi o jantar de domingo para a revelação, quando Tyler e Melissa estariam conosco para a refeição familiar semanal. Queria testemunhas para evitar qualquer tentativa de reescrever o que aconteceria a seguir. Passei o dia estranhamente silenciosa, ajudando minha mãe a preparar o assado e a arrumar a mesa, sem minha habitual polidez distante. Ela notou e comentou que era bom me ver participando das atividades da família novamente. Se ao menos ela soubesse. Estávamos no meio do prato principal. Meu pai falava sobre uma promoção no trabalho, quando aproveitei uma breve pausa na conversa. Tenho uma novidade para compartilhar, disse, com o coração disparado, mas a voz firme. 4 pares de olhos se voltaram para mim com diferentes graus de interesse. Decidi onde vou estudar no outono. Minha mãe largou o garfo. Emma, já conversamos sobre isso. Faculdade comunitária é a opção sensata para os 2 primeiros anos. Talvez depois disso, se suas notas forem boas e você tiver economizado. Vou estudar na Universidade Johns Hopkins, interrompi, tomando um gole de água para esconder minhas mãos trêmulas. Recebi a bolsa Odson Traste. Ela cobre tudo: mensalidades, moradia, alimentação, livros e ainda oferece uma ajuda de custo para pesquisa. São mais de $300 mil ao longo de 4 anos. O silêncio atônito foi tudo que eu havia imaginado, e mais. Meu pai foi o primeiro a se recompor, com a expressão mudando rapidamente de choque para algo próximo de cálculo. Bem, isso é uma notícia maravilhosa, Emma. Sempre soube que você conseguiria se dedicasse. Minha mãe assentiu com entusiasmo, estendendo a mão para apertar a minha. Estamos tão orgulhosos de você, querida. Johns Hopkins é uma das suas universidades dos sonhos. Todo seu esforço valeu a pena. A rapidez com que passaram de ignorar minhas ambições para tentar se apropriar do meu sucesso foi de tirar o fôlego. Tyler parecia genuinamente feliz por mim, ainda que um pouco confuso com o anúncio repentino. Parabéns, isso é incrível. Melissa sorriu educadamente, embora eu visse em seus olhos que ela estava reavaliando toda a dinâmica da família. Quando tudo isso aconteceu, perguntou meu pai, com um tom levemente magoado por ter sido deixado de fora. Como não soubemos que você estava se candidatando a uma bolsa tão prestigiada? Encarei-o diretamente. Comecei o processo depois de descobrir que vocês haviam usado meu fundo universitário para o casamento do Tyler. Não contei porque, sinceramente, eu não confiava que apoiariam meu esforço. A temperatura no cômodo pareceu cair alguns graus. O sorriso da minha mãe vacilou. Emma, isso não é justo. Sempre apoiamos sua educação. Não, respondi calmamente. Vocês apoiaram a ideia da minha educação, desde que ela não competisse com as vontades ou necessidades do Tyler. Mas quando se tratou de apoio financeiro real, aquele que vocês me prometeram durante anos, vocês escolheram o casamento dele em vez do meu futuro. O rosto do meu pai ficou vermelho. Já falamos sobre isso. Às vezes as famílias precisam tomar decisões difíceis sobre prioridades. E eu nunca fui prioridade. Completei por ele. Agora entendo isso. E por isso garanti meu futuro de uma forma que vocês não pudessem tocar ou realocar. Tyler se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Emma, eu não acho que seja bem assim. Você sabia que eles usaram meu fundo universitário no seu casamento? Perguntei diretamente. O silêncio dele e os olhos desviados me disseram tudo. Você sabia. E mesmo depois de eu confrontá-los, você aceitou. Não era meu lugar dizer a eles como gastar o dinheiro, murmurou. Não era o dinheiro deles, disse eu, com minha compostura finalmente se rompendo. Era prometido a mim. Parte dele era literalmente meu presentes de aniversário, salários dos meus empregos de verão. Eles me deixaram acreditar que eu estava garantindo meu futuro, quando nunca tiveram a intenção de cumprir o que disseram. Minha mãe enxugou os olhos com o guardanapo. Emma, por favor, podemos conversar sobre isso depois, em particular. Não há necessidade de estragar o jantar de todos. Não vai haver conversa depois, informei. Estou dizendo agora, aceitei a bolsa. Vou me mudar para Baltimore em agosto. Já organizei moradia de verão perto do campus para começar no laboratório de pesquisa mais cedo. Meu pai franziu a testa.
Isso é ridículo. Você devia ficar em casa até a data de ir para a faculdade. Economizar seu dinheiro. Não vou ficar aqui, respondi simplesmente. Já fiz outros arranjos. Com que dinheiro? Ele exigiu. Tenho economizado com meu trabalho na biblioteca, expliquei. E a bolsa inclui um auxílio de verão, já que vou trabalhar no laboratório de engenharia biomédica. A expressão da minha mãe desmoronou. Mas mal vamos te ver antes de você ir embora. Achei que teríamos o verão inteiro juntas. A audácia dela, presumir que eu quereria passar tempo com eles depois de tudo o que aconteceu. Acendeu algo feroz dentro de mim. Como vocês passaram tempo comigo durante as competições de ciências? Ou na cerimônia da Sociedade de Honra? Ou em qualquer um dos vários momentos importantes que vocês perderam porque as necessidades do Tyler sempre vieram primeiro. Anos de mágoas acumuladas transbordaram. A vida inteira, eu assisti vocês priorizarem o Tyler, os esportes dele, as notas medianas, o casamento, a casa. Vocês esvaziaram meu fundo universitário sem pensar duas vezes, depois mentiram para a família dizendo que eu não me esforcei o suficiente para conseguir bolsa. Por quê? Porque eu iria querer passar mais tempo com pessoas que me valorizam tão pouco. Meu pai se levantou, o guardanapo caindo no chão. Já chega. Como você ousa falar conosco desse jeito depois de tudo que fizemos por você? Você sempre foi egoísta, Emma. Sempre contando pontos em vez de valorizar a família. Essa bolsa claramente subiu à sua cabeça. Continuei sentada, curiosamente calma diante da raiva dele. O que exatamente vocês fizeram por mim que merece minha gratidão? Me dar o mínimo necessário para sobreviver? Isso é o mínimo legalmente exigido de qualquer pai. Apoiar as minhas bobagens acadêmicas. Como você chamou? Mal reconheceram minhas conquistas. Guardar dinheiro para minha educação? Nós dois sabemos como isso terminou. Minha mãe chorava abertamente agora. Emma, por favor, nós te amamos. Sempre quisemos o melhor para você. O melhor para mim era o futuro que vocês prometeram. E depois roubaram, respondi, suavizando ligeiramente o tom ao vê-la chorar. Eu garanti esse futuro sozinha, sem a ajuda de nenhum dos dois. Me levantei, de repente exausta com tudo aquilo. Vou ficar com a Charlotte até a formatura. Os pais dela me ofereceram o quarto de hóspedes. Charlotte era minha melhor amiga desde a infância, e seus pais sempre me trataram como uma segunda filha. O rosto do meu pai ficou ainda mais sombrio. Você certamente não vai. Você tem 17 anos e vai continuar nesta casa até ser legalmente adulta. Fiz 18 no mês passado, lembrei. O jantar de aniversário? Vocês dois foram embora cedo para ir na festa de inauguração da casa do Tyler e da Melissa. Peguei minha bolsa no encosto da cadeira. Arrumei minhas coisas essenciais esta manhã, enquanto vocês estavam quietos na igreja. Volto depois essa semana, quando vocês estiverem no trabalho, para buscar o restante. Me virei para sair, depois parei na porta. Obrigada pelo jantar. O assado estava excelente. Naquela noite, já instalada no quarto de hóspedes da família da Charlotte, recebi dezenas de mensagens e ligações da minha mãe, alternando entre súplicas chorosas para eu voltar para casa e acusações agressivas sobre o quanto eu havia sido cruel. Meu pai ligou uma vez, deixando um recado de voz cheio de raiva e perplexidade, como se ele realmente não entendesse por que eu havia decidido ir embora. Tyler mandou uma única mensagem. Desculpa, eu devia ter te defendido. Tarde demais. Deitada na cama naquela noite, senti uma mistura complexa de emoções, alívio e luto, liberdade e perda, determinação e incerteza. Eu havia me defendido e garantido meu futuro, mas ao custo do que restava dos meus laços familiares. Ainda assim, quando adormeci, o sentimento que prevaleceu foi um que eu não experimentava havia meses. Paz. Pela primeira vez desde que descobri a traição deles, dormi a noite inteira sem pesadelos, sem ansiedade. Meu futuro era só meu, construído com minhas próprias mãos. Garantido pelos meus próprios esforços. Ninguém podia tirar isso de mim agora. Mudar-me para o dormitório da Johns Hopkins naquele agosto foi uma experiência real diferente de muitos calouros que choravam se despedindo dos pais. Eu cheguei sozinha. Tinha vindo de trem da Pensilvânia com apenas 2 malas contendo tudo o que eu possuía. Minha colega de quarto, Lindsay, chegou com os 2 pais, uma irmã mais nova e o equivalente a mobiliar um pequeno apartamento. Eles a ajudaram a se instalar, penduraram fotos na parede, arrumaram a cama com lençóis combinando o que a mãe tinha escolhido com carinho. Quando finalmente se despediram, depois de extrair várias promessas de ligações regulares, Lindsay se virou para mim com curiosidade. Seus pais chegam depois? Organizava meus livros na estante, pensando em como responder. Não, só eu mesma. A gente não é muito próximo. Algo no meu tom deve ter desencorajado perguntas adicionais, porque Lindsay apenas assentiu e se ofereceu para me ajudar a pendurar meu único pôster. Um diagrama vintage do sistema nervoso humano que eu havia encontrado num brechó. Aquelas primeiras semanas foram um contraste marcante entre a euforia acadêmica e o isolamento emocional. O curso de engenharia biomédica era tudo o que eu tinha sonhado, e mais.
Os laboratórios eram de última geração, os professores brilhantes e envolventes, a grade curricular desafiadora exatamente do jeito que eu sempre desejei. Me joguei nos estudos com foco absoluto, determinada a provar que o comitê da bolsa havia feito a escolha certa ao investir em mim. Mas embora estivesse prosperando academicamente, a adaptação à vida universitária sem nenhum apoio familiar foi mais difícil do que eu imaginava. Lindsay recebia caixas recheadas com biscoitos caseiros e bilhetes carinhosos. Outros calouros iam para casa em feriados prolongados ou recebiam visitas dos pais para jantar. Minha mãe mandava mensagens de vez em quando, tentativas tímidas de conversa às quais eu respondia de forma educada, porém breve. Meu pai não havia feito nenhum contato desde que saí de casa. Com a aproximação dos exames de meio de semestre, a pressão aumentou. Numa noite, depois de estudar até às 3 da manhã para uma prova difícil de química orgânica, me vi sentada no chão do chuveiro do dormitório, a água quente caindo sobre mim enquanto eu chorava descontroladamente. Não era pela prova. Eu estava bem preparada. Era pelo estresse acumulado de atravessar essa transição completamente sozinha, de não ter uma rede de apoio caso algo desse errado, de estar tentando construir uma vida do zero enquanto ainda processava o trauma familiar que eu tanto me esforçava para empurrar para o fundo da mente. No dia seguinte, com os olhos ainda inchados de tanto chorar, fui ao centro de aconselhamento estudantil e me inscrevi para fazer terapia. Foi uma das melhores decisões da minha vida. A doutora Rivera, minha terapeuta, me ajudou a entender que realizar conquistas não era suficiente. Eu precisava processar a dor, a raiva e o luto que vinha suprimindo há tanto tempo. Você está em modo de sobrevivência, ela explicou. Isso funciona a curto prazo, mas, eventualmente, você precisa se curar. Nos meses seguintes, comecei lentamente a construir uma rede de apoio. Lindsay se tornou uma amiga de verdade, não apenas uma colega de quarto. Entrei em um grupo de estudos das matérias principais do curso, onde conheci Zack e Priya, que logo se tornariam 2 dos meus melhores amigos. A professora Shen, que ministrava o curso de Introdução aos Biomateriais, se interessou pelo meu trabalho e me convidou para ajudá-la em sua pesquisa sobre matrizes sintéticas para tecidos. Quando chegou o feriado de Ação de Graças, me vi diante de uma decisão. Minha mãe havia mandado várias mensagens perguntando se eu iria para casa. Tyler e Melissa estarão aqui, ela escreveu, como se isso fosse um atrativo e não um motivo a mais para recusar. Depois de conversar com a doutora Rivera, decidi não ir. Respondi com a verdade parcial. Fiz planos para ficar no campus e trabalhar no laboratório. Em vez disso, participei de um Friendsgiving organizado por estudantes internacionais que também não podiam ir para casa. E encontrei uma conexão inesperada com outros que estavam trilhando caminhos distantes da família. O Natal foi mais difícil. O campus ficou vazio, e embora eu tenha recebido convites tanto de Lindsay quanto de Priya para passar as festas com suas famílias, escolhi ficar em Hopkins, uma das poucas alunas que permaneciam nos dormitórios. Na manhã de Natal, acordei com um e-mail do Tyler com o assunto: "Sinto sua falta." A mensagem era breve, mas parecia sincera. "Emma, sei que falei com você como irmão. Eu devia ter enfrentado a mamãe e o papai sobre o fundo da faculdade. Fui egoísta e escolhi o caminho mais fácil. Sinto sua falta. Se algum dia quiser conversar, estou aqui." Não respondi de imediato. Precisava de tempo para processar meus sentimentos, tão complexos, sobre meu irmão. Nos dias tranquilos entre o Natal e o Ano Novo, refleti sobre se eu queria algum tipo de relação com minha família no futuro, e quais seriam os limites necessários. Caso quisesse. Janeiro trouxe o novo semestre, e uma notícia animadora. Minha pesquisa com a professora Shen havia apresentado resultados promissores e poderia levar à publicação de um artigo. Um feito raro para uma caloura. Quando liguei para a senhora Collins para contar, ela ficou eufórica. "Eu sabia que você ia brilhar aí, Emma. Estou tão orgulhosa de você." O apoio incondicional dela me lembrou de que família nem sempre é definida por laços de sangue. Em março, finalmente respondi ao e-mail do Tyler, aceitando uma ligação. A conversa começou com um certo constrangimento. Mas aos poucos, a conversa se tornou mais natural, à medida que ele me atualizava sobre sua vida e fazia perguntas atenciosas sobre meus estudos. No fim da nossa ligação ele disse: "Falei para a mamãe e pro papai que eles estavam errados sobre você. Disse que eles deveriam se orgulhar do que você conquistou, em vez de ficarem magoados por você ter feito isso sem eles." Agradeci pela defesa dele, mesmo que tivesse vindo tarde demais. "Não estou tentando puni-los", expliquei. "Estou me protegendo enquanto construo uma vida que é minha." Terminamos a ligação com um plano provisório de conversar no mês seguinte, um pequeno passo em direção à redefinição do nosso relacionamento como adultos, e não mais como filho de ouro e a filha esquecida. Quando o verão chegou, recebi uma oferta para uma posição de pesquisa prestigiada no laboratório da professora Shen. Uma oportunidade remunerada que fortaleceria meu currículo e me permitiria ficar em Baltimore. Meus pais souberam da novidade por meio do Tyler e me enviaram um e-mail conjunto, me parabenizando e sugerindo uma visita ao campus para ver onde você está morando e conhecer seus professores.
Recusei educadamente. Ainda não estava pronta para esse passo. Minha mãe respondeu com acusações doloridas, dizendo que eu estava afastando a família. Meu pai enviou uma mensagem separada, dizendo que eu ainda estava punindo os dois por um erro. Por meio da terapia, aprendi a reconhecer essas táticas, as tentativas de manipulação emocional, a minimização do que aconteceu, a recusa em realmente reconhecer o padrão de favoritismo que definiu minha infância. Não reagi com defensiva. Em vez disso, estabeleci limites claros sobre que tipo de contato eu estava disposta a ter naquele momento. Durante uma reunião de família naquele verão, minha tia Susan me ligou para contar que meus pais estavam comentando sobre a minha bolsa integral em Johns Hopkins como se tivessem orquestrado tudo, dizendo que sempre haviam incentivado os interesses científicos da Emma e que tinham ajudado a garantir que eu me inscrevesse nas oportunidades certas. Aquilo que antes teria me enfurecido, agora quase me divertia. Meu sucesso era tão inegável que eles haviam reescrito a história, criando uma versão em que sempre me apoiaram. Não me dei ao trabalho de corrigi-los por meio do famoso telefone sem fio familiar. A verdade estava evidente no simples fato de que eu não pisava em casa há quase um ano. No início do segundo ano da faculdade, eu finalmente tinha encontrado meu ritmo. A pesquisa com a professora Shen realmente resultou em uma publicação acadêmica. Meu nome apareceu como terceira autora. Um feito extraordinário para uma estudante de graduação. Tinha um grupo sólido de amigos, uma trajetória acadêmica promissora e uma crescente confiança na minha capacidade de conduzir a própria vida com autonomia. Também havia começado uma reconexão cautelosa com Tyler, sob meus próprios termos. Conversávamos por vídeo de vez em quando e, em uma ocasião, nos encontramos pessoalmente quando ele veio a Baltimore a trabalho. Ele parecia genuinamente feliz pelas minhas conquistas e sinceramente arrependido do papel que desempenhou na dinâmica familiar que nos afastou. Meus pais continuavam mais problemáticos, alternando entre tentativas de reconciliação e sutis acusações por eu manter distância. Mantive o contato limitado, respondia às mensagens quando me sentia emocionalmente preparada, mas não iniciava conversas nem aceitava convites para visitas. A doutora Rivera me ajudou a entender que aquilo não era guardar mágoa. Era reconhecer que certos relacionamentos só podem ser saudáveis se houver limites claros e firmes. No decorrer do semestre, recebi um e-mail inesperado do comitê da Bolsa Odson, me convidando para discursar num evento de agradecimento aos doadores, falando sobre como a bolsa havia impactado minha trajetória educacional. Enquanto preparava meu discurso, refletindo sobre a jornada que me trouxe até ali, percebi o quanto eu havia crescido, não só academicamente mas emocionalmente. No último ano, a traição que antes ameaçava destruir meu futuro acabou sendo o impulso que me levou a desenvolver resiliência, autossuficiência e clareza sobre o meu próprio valor. Estava construindo uma vida que refletia meus princípios e aspirações, cercada por pessoas que reconheciam e apoiavam meu potencial. A bolsa não apenas financiou minha educação, ela me deu liberdade. Liberdade para descobrir quem eu poderia me tornar sem o peso das expectativas e limitações da minha família. Hoje, à beira da formatura, sentada aqui no meu dormitório cercada por livros e artigos de pesquisa, é difícil acreditar o quão longe cheguei desde aquela noite, aos 17 anos em que descobri que meus pais haviam drenado o meu fundo universitário. 4 anos em Johns Hopkins me transformaram de formas que eu jamais poderia ter previsto. E academicamente superei até mesmo as expectativas mais ambiciosas que tinha para mim mesma. E acima de tudo, liberdade. Minha pesquisa sobre polímeros biocompatíveis para matrizes de tecidos artificiais foi publicada em 2 periódicos científicos com revisão por pares, uma conquista raríssima para uma estudante de graduação. Fui aceita no programa de doutorado do MIT com bolsa integral, o que me permitirá continuar meus estudos sem limitações financeiras. Professores que antes me intimidavam hoje são mentores e colegas que buscam minha opinião para questões de pesquisa. Mas o crescimento mais significativo não foi acadêmico, foi pessoal. No ano passado, criei a First Generation Support Initiative, uma iniciativa de apoio a estudantes bolsistas de origens familiares desafiadoras, que enfrentam a vida universitária sem uma rede de apoio tradicional. Nós oferecemos mentoria, moradia em feriados, roupas profissionais para entrevistas e fundos emergenciais para despesas inesperadas. Trabalhar com esses estudantes tem sido profundamente curador. Consegui transformar minha própria experiência dolorosa em algo que beneficia outras pessoas. Você criou o sistema de apoio que desejava ter, observou a doutora Rivera em uma das nossas últimas sessões antes de ela se mudar para outra universidade. E ela tinha razão. Meu relacionamento com minha família evoluiu para algo que posso gerenciar sob meus próprios termos. Tyler e eu construímos uma relação adulta genuína, baseada em respeito mútuo, não mais nas dinâmicas desequilibradas da infância. Ele e Melissa agora têm 2 filhos, e embora eu não seja a tia super presente que talvez teria sido em outras circunstâncias, envio presentes atenciosos nos aniversários e no Natal. Minhas interações com meus pais continuam mais complicadas.
No segundo ano da faculdade, aceitei encontrá-los para jantar quando vieram a Baltimore, uma reaproximação cuidadosamente controlada em território neutro. A conversa foi tensa, com minha mãe tentando relembrar memórias de família que não correspondiam à realidade. Lembra como sempre incentivamos seus projetos de ciências? Ela perguntou, como se não percebesse a reescrita da história que estava tentando impor. Meu pai, em sua defesa, foi mais contido. Me observava com atenção, como se estivesse me enxergando claramente pela primeira vez. Desde então, estabelecemos um relacionamento limitado. Ligo nos principais feriados e nos aniversários deles. Respondo mensagens e e-mails em um prazo razoável. Visitei a casa uma vez no último ano, fiquei exatamente 2 dias, dormindo no que antes fora meu quarto, mas que hoje funciona como escritório com sofá-cama. A distância entre nós não é principalmente física, é emocional. Um limite necessário que mantenho para preservar minha saúde mental. Eles ainda não compreendem totalmente o que fizeram de errado, ou quanto suas ações me afetaram. Na cabeça deles, tomaram uma decisão financeira difícil, a qual eu teria reagido de forma exagerada, sem perceber que aquilo foi o ápice de uma vida inteira em que fui colocada em segundo plano. Aceitei que talvez eles nunca compreendam de verdade. E tudo bem, minha cura não depende do reconhecimento deles. No mês passado recebi um e-mail inesperado do meu pai. Era o encaminhamento de um anúncio sobre um prêmio de engenharia que eu havia recebido. A mensagem era simples. Vi isso e pensei em você. Parabéns! Sem tentativa de tomar crédito, sem alfinetadas ou subtexto passivo-agressivo, apenas um reconhecimento sincero da minha conquista. Foi um gesto pequeno, mas talvez um sinal de que ele começa a me enxergar como uma pessoa inteira, e não apenas uma extensão da unidade familiar que falhou comigo. A lição mais profunda que aprendi é sobre o verdadeiro significado de família. Família não é apenas laço de sangue ou vínculo legal. Família é quem está presente, quem celebra suas vitórias e te apoia nas derrotas. Quem enxerga seu valor sem precisar compará-lo ao de mais ninguém. Minha família escolhida agora inclui Lindsay, que continuou sendo minha colega de quarto pelos 4 anos e sabe exatamente quando trazer um café e quando oferecer silêncio. A professora Shen, que se tornou mentora e amiga. A senhora Collins, que ainda me manda e-mails encorajadores antes de provas importantes. E um círculo de amigos que me viu nos meus piores momentos e me ajudou a alcançar os melhores. Quando me perguntam se me arrependo do que aconteceu com meu fundo universitário, minha resposta surpreende as pessoas. Não, não mais. Se meus pais tivessem cumprido a promessa, talvez eu tivesse ido para uma boa faculdade, com o apoio financeiro deles, e permanecido presa a uma dinâmica disfuncional onde meu valor sempre foi secundário. Em vez disso, a traição deles me obrigou a forjar meu próprio caminho, um caminho que me levou a conquistas ainda maiores, independência real, e acima de tudo, paz. E mais autoconhecimento do que eu talvez jamais teria alcançado de outro modo. A bolsa que conquistei não foi apenas um prêmio financeiro, foi a liberdade para me tornar quem eu sempre deveria ser, sem as limitações da visão estreita que outros tinham sobre o meu potencial. Ao olhar para o futuro, enquanto me preparo para começar o doutorado, não me sinto triunfante nem amarga por ter provado que estavam errados. Em vez disso, sinto gratidão pela jornada inesperada que me ensinou sobre a minha própria força. O caminho à frente não é sobre fugir do passado, nem sobre provar algo a alguém. É sobre continuar construindo uma vida alinhada com meus valores, contribuindo de forma significativa para minha área, e mantendo relações que me nutrem, não que me diminuem. Quando o caminho que você esperava desaparece sob seus pés, você não apenas encontra uma nova estrada, você aprende a construir a sua própria. E às vezes essa estrada construída com as próprias mãos leva exatamente onde você sempre deveria ter chegado. A jornada não acabou. De muitas formas, ela está apenas começando. Mas agora sigo em frente sabendo que seja qual for o desafio, tenho a resiliência, o apoio e o autoconhecimento para enfrentá-lo nos meus próprios termos. Meu futuro me pertence. Eu construí com minhas próprias mãos. Uma decisão de cada vez. Uma conquista de cada vez. Um limite de cada vez. E ninguém nunca poderá tirar isso de mim. Da traição à superação, aprendi que às vezes, o maior crescimento nasce das feridas mais profundas. Quando meus pais drenaram meu fundo universitário para o casamento do meu irmão, sem saber, colocaram-me no caminho da verdadeira independência. Descobri que resiliência não é nunca cair. É levantar-se mais forte a cada queda. A lição mais valiosa que aprendi foi entender que não podemos controlar as ações dos outros, apenas a forma como respondemos a elas. Em vez de deixar a amargura me consumir, transformei minha dor em determinação. Aprendi que às vezes as pessoas que mais deveriam nos apoiar falham conosco. Mas isso não define nosso valor nem nosso potencial. Também descobri o verdadeiro significado de família. Nem sempre é sangue, mas sim aquelas pessoas que acreditam em você, apoiam seus sonhos e celebram suas conquistas sem condições. Os mentores, amigos e aliados que estiveram ao meu lado se tornaram minha família escolhida, provando que conexões significativas se constroem com respeito.
não por obrigação. E talvez, mais importante ainda, aprendi que superar obstáculos por conta própria constrói um tipo especial de confiança que nunca pode ser tirada de você. Cada desafio que enfrentei sem o apoio dos meus pais reforçou minha crença em mim mesma. Essa autoconfiança se tornou a base para sonhos maiores e decisões mais ousadas. Por fim, percebi que impor limites diante de uma dinâmica familiar tóxica não é egoísmo. É essencial para o crescimento. Criar distância de quem me diminuía nunca foi sobre punição, foi sobre abrir espaço para me tornar a pessoa que eu realmente sou. E você? Já foi decepcionado por alguém que deveria te apoiar de forma incondicional? Como você lidou com isso? E o que aprendeu com essa experiência? Compartilhe sua história nos comentários.